Shalom Adonai, amados irmãos e amigos e admiradores da palavra. Mais uma pequena meditação, reflexão da palavra do Todo-Poderoso. Vamos ler em Gênesis capítulo 12, verso 13, que diz assim: Disse Abraão a Sara: Sara, diga que és minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Palavras de Abraão, o homem chamado pai da fé, o patriarca Abraão. Amados irmãos, esse texto é revelador e outros que eu irei mencionar mais na frente. Mas queria usar como tema que o pai da fé também teve crise de confiança. Gostaria de falar sobre a questão da crise de fé do pai Abraão. O pai da fé teve crise de fé. Parecendo meio contraditório, né? Mas o que é fé, primeiramente? O que é fé? O que é fé, irmãos? Significa confiança, crença, credibilidade, é confiar em algo ou alguém que não haja nenhum tipo de evidência. Mesmo não tendo evidência, você crê em algo. Existe a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvadora. O que é a fé natural? É aquela inata ao homem, quando ele nasce, ele acredita em alguma coisa, né? A fé salvadora é o que faz o homem se aproximar de Deus, para agradar-lhe. A Bíblia diz que para agradar-lhe é necessário que ele exista e que ele é galardoador dos que o buscam. Tem que crer nisto. E a fé sobrenatural, que é aquela fé que produz milagres extraordinários, aquilo que o homem não pode fazer. Milagres, etc. Mas, irmãos, eu queria falar sobre a crise de confiança que Abraão demonstrara no decorrer da sua existência. Está em Gênesis 12, 13, quando lemos, né? Disse Abraão, digas que és minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. O contexto ali é que houve uma fome terrível ali, né? Naquelas regiões onde Abraão estava estabelecido, houve uma fome terrível naquele lugar. E Abraão desceu para o Egito. E descendo para o Egito, amados irmãos, quando chegou ali diante de Faraó, ele disse que Sara era sua irmã, pois ele teve medo, ele temeu a morte. Às vezes, irmão, nós mentimos também, a semelhança de Abraão, às vezes é por falta de fé, não é verdade? Por alguma situação. Mas podemos ver que ele não confiou na providência de Deus. A semelhança de seu filho Isaque fizera. Em Gênesis 26, 3 diz que Isaque não se precipitou, mas esperou a ordem de Deus e não saiu do lugar que estava diante da fome que passara também. Isaque também enfrentou um período difícil de fome, escassez, e não saíra do local enquanto Deus não dera a ele a ordem. Enquanto Deus não deu a ordem, ele não saiu. Ou seja, ele confiou em Deus e não se precipitou. Em Gênesis 20, verso 2, outra vez Abraão mentiu a Abimeleque e disse que Sara era sua irmã. Ou seja, ele não confiou novamente que Deus poderia guardá-lo e livrá-los. E ele teve uma crise de confiança. Então, amados irmãos, mais uma vez Abraão mentira. E pela terceira vez, ele também mostrou falta de confiança em Deus, para não falar falta de fé.
em Gênesis 17, 15 e 17, diz que Deus disse a Abraão que daria um filho através de Sara, e ela seria mãe de nações, e reis e povos sairão dela. Então Deus deu a promessa a Abraão, dizendo que Sara seria, né? Do ventre de Sara sairia o futuro rei de Israel, a descendência, né? A semente seria, passaria por ele através de Sara. Quantas vezes somos como Abraão, não é verdade? Às vezes por menos não confiamos em Deus e nas suas promessas. Deus tem feito promessa a ti e a mim, então vamos esperar, mesmo que pareça que está demorando. Abraão recebeu a promessa que Deus daria a ele um descendente vindo de Sara, e ele não esperou. O que é que ele fez, né? Mas antes de falar o que ele fez, eu queria perguntar para você, meu caro ouvinte, você já teve alguma crise de fé e confiança em Deus? Então vamos lá. Abraão se deitou com Agar, pois lhe faltou fé. Ele não confiou que dele com Sara o Senhor daria um filho, o filho da promessa viria. Eu não quero aqui desconstruir a fé de Abraão, mas só quero mostrar o seguinte, que assim como Abraão venceu, também nós venceremos. Às vezes nós lemos a palavra, lemos as histórias dos patriarcas e achamos que eles tiveram uma vida fácil. Às vezes romantizamos a palavra, achamos que os homens de Deus não tiveram momentos de crise espirituais, emocionais, financeiros, né? Crises financeiras. Às vezes pensamos que Abraão orava de manhã e à tarde já chegava a resposta de Deus. E não é assim. Abraão muitas vezes teve que esperar como nós, esperar com paciência, como o texto diz, né, em Salmos: esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Abraão também muitas vezes esperava muito tempo para ouvir. Quanto tempo ele esperou esta promessa, na verdade, de ter um filho? Ele já era velho e ela também já era velha. Então vemos, amados irmãos, por 2 vezes Abraão mentiu 2 vezes porque não confiou em Deus. E eu vejo outra crise também na vida de Abraão, crise para romper com o passado. Às vezes, irmãos, quando nós entramos nos caminhos da palavra do Senhor, temos que fazer decisões e certas rupturas. Em Gênesis 13, 14 diz que Deus só deu a visão a Abraão depois que Ló foi embora. Muitas vezes temos que deixar os lós, né? Os lós. Temos que deixar para trás alguma coisa, pessoas e lugares. Quase sempre, quando Deus nos chama, temos que fazer escolhas, fazer rupturas, deixar coisas para trás. Ló poderia ter ficado com Terã, é verdade? Em Gênesis 21, 11, Deus disse a Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Aí já entrou a questão de Ismael. Então ele teve faltou confiança em obedecer, né? Ele não obedeceu a Deus e quis levar o seu sobrinho. E agora ele não confiou em Deus quando Deus disse que tinha que despedir a criança, tinha que liberar as crianças com a sua mãe. Em Gênesis 21, 11, Deus disse a Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Sara disse a Abraão: livre-se do menino e da escrava, pois jamais ele será herdeiro como meu filho. Sara disse a Abraão, e ele ficou perturbado, não queria fazê-lo, ao ponto de Deus falar: atenta a tudo que Sara lhe pedir, disse Deus. Crises não podem anular o que Deus prometera para as nossas vidas. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos abençoe. Que, mesmo sendo servos e servas,
passamos por crises. Homem de Deus passado por crises. Elias, um homem que clamou e caiu fogo do céu. Ele entrou em crise quando soube que uma mulher queria matá-lo. Não é verdade? E ela disse, daqui 24 horas vou matá-lo. Falou para Elias, a mulher de Acabe, Jezabel. Amém, lembrei, Jezabel. E quando ele soube da notícia, do recado, ele entrou em crise e fugiu para o deserto. Né? Um homem que orou e caiu fogo do céu. Jeremias entrou em crise, Abraão entrou em crise, Pedro entrou em crise. Todos, Eliseu, todos tiveram momentos de crise. Então não é porque somos pregadores da palavra ou oramos, né? Ou cremos na palavra que muitas vezes não vamos ter crise também. Crises financeiras, crises espirituais, emocionais, crise de fé. Não podemos permanecer na crise. Passamos, às vezes, por momentos de crise, mas Deus é fiel para nos levantar, para darmos testemunho de vida. Pedro, lembra de Pedro? Teve uma crise existencial, espiritual, e o Senhor o chamou para apacentar ovelhas. Aleluia. Lembrou-se, diz a palavra que Jesus lembrou-se de Pedro. Lá no túmulo disse, e avise a Pedro, chame Pedro também chame-o, porque lá na Galiléia ele irá encontrar com vocês. E chame Pedro. E lá no mar da Galiléia o Senhor curou Pedro. Né, e disse a ele, apacenta minhas ovelhas. Depois de todo um processo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que aumente a nossa fé. Amados irmãos, o que derruba o homem não são as pequenas pedras, digo, as grandes pedras. O que derruba o homem são as pequenas pedras. Não é verdade? Abraão receberam a ordem de Deus, largou tudo, largou a sua casa, sua parentela e foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Ele não teve crise de fé ali, de confiança. Aí de repente, com medo de morrer, com medo de perecer nas mãos de Faraó e do rei Abimeleque, ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Então, amados irmãos, foi pequenas coisas. Às vezes pequenas coisas nos derrubam. Vamos vigiar nas grandes e nas pequenas coisas. Amém? Que Deus abençoe. Shalom Adonai. Fique com Deus.